Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma lição, da lição número 3, batismo no Espírito Santo. Né? No Espírito Santo, eu acho que é uma expressão melhor do que com o Espírito Santo. Tá? Porque no Espírito Santo é uma ideia da imensidão do Espírito Santo em si. Batismo é um termo originado do grego, baptizo, e fala de imersão, né? Fala da pessoa ser mergulhada. Então, quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, estamos falando da pessoa mergulhar em algo. O quê? No Espírito Santo, ok? João batizou com água, diz o textual, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desse dia. Batismo com água, batismo para arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É interessante que aqui Jesus ele já tinha os discípulos como servos, como discípulos, como crentes na pessoa de Cristo. Já havia soprado sobre eles, conforme está lá em João 20, 22, o Espírito Santo. Já tinha dito, recebei o Espírito Santo e sopra sobre eles, está lá em João 20, 22, mas manda que eles permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, ok? Então, é uma forma da pessoa ser inserida na igreja. É o batismo com água e o revestimento de poder para obras específicas é feito mediante o batismo com o Espírito Santo. A verdade prática diz que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência, não é uma teoria, não é algo para ser apenas filosofado, não é apenas uma doutrina, não é apenas um discurso, mas é algo para ser vivido, para ser buscado, uma experiência. Ela é distinta da nossa conversão, ou seja, o batismo com o Espírito Santo não faz com que ninguém seja mais ou menos salvo. Tá? É uma experiência distinta, é uma coisa separada. Para nós quem? Nós pentecostais, principalmente nós assembleanos, né? É uma verdade apresentada nas Escrituras. Na leitura diária, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder dado aos crentes, ou seja, é um revestimento de poder para que os crentes, né, principalmente aqueles primeiros discípulos, eles tivessem a capacidade de cumprir o ID, que foi a missão que Jesus lhes deu. Veja que essa missão ela não dependia mais da presença visível do Cristo, mas sim da presença invisível do Espírito Santo, que aí sim capacitaria a cada crente individualmente para que eles tivessem a mesma condição que Cristo teve para que a obra fosse realizada. Não apenas a obra no sentido de pregar, mas também o revestimento de poder para que os sinais, os milagres, eles pudessem ocorrer. É o Senhor Jesus que batiza no Espírito Santo, né? Isso aqui foi uma questão da igreja, inclusive primitiva, o filioque ou monopatrismo, né? Filioque é a doutrina que diz que o Espírito Santo é dado pela coparticipação do Filho e o Pai. E o monopatrismo é aquela que diz que quem envia o Espírito Santo é apenas o Pai. Alguns pais da igreja, inicialmente, eles adotaram o monopatrismo, mas eles nunca se pronunciaram contra o entendimento do filioque. Mas, durante o decorrer do tempo, essa questão ela se tornou tão séria que, enquanto a igreja ocidental ela adotava cada vez mais o princípio do filioque, né, que o Espírito Santo seria dado pelo Filho em coparticipação com o Pai, a igreja oriental ela se focava na questão do monopatrismo, que gerou o primeiro cisma da história da igreja, que foi justamente sobre essa questão, dando origem aí à igreja oriental, a igreja ortodoxa grega, ou a igreja ortodoxa oriental patriarcado, na época de Constantinopla.
Existe uma diferença que ela é inconfundível, né, entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas está falando sobre a imersão, está se falando sobre um elemento que é visível, enquanto o Espírito Santo ele não é um elemento visível, ele não é um elemento que a gente possa ver. É apenas uma experiência para ser sentida, uma experiência para ser desfrutada por aqueles que buscam aí essa condição. Então, existe uma diferença do batismo com o Espírito Santo e o batismo em água. É uma promessa que é para todos, né? Todos aqueles que desejam, todos aqueles que querem buscar. É um dom, não é apenas o dom na questão da salvação, mas é sim a repartição, né, de dons que é distribuídos àqueles que buscam, àqueles que desejam. É uma promessa para todos os crentes, em todas as épocas e em todos os lugares. Aqui entra a ideia, na sexta-feira, a ideia da glossolária, né, que são sinais físicos iniciais do batismo do Espírito Santo. E aí, em Atos 10, 44 a 46, nós vemos o exemplo do que é uma igreja exemplar. São crentes batizados, regidos na autoridade do Espírito, na comunhão, que vive a comunhão da igreja, louvando e sentindo alegria e crescendo mediante a sua boa reputação daqueles que estão ao seu redor. Essa aí é a igreja tida como exemplo, né? A presença de crentes batizados, regidos na autoridade apostólica, mediante a ação do Espírito Santo, mediante a pessoa do Cristo. É a igreja que vive a comunhão da festa ágape, é a comunhão com Deus e a comunhão entre os membros em si. A igreja que manifesta louvor e alegria e tem o seu crescimento mediante a sua reputação naquele ambiente onde ela está inserida. A leitura bíblica em classe, né? Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Dia de Pentecoste é o quê? É aquela festa, também chamada de festa das semanas, ou a festa das primícias, que ocorria 50 dias após a Páscoa. Estavam todos, eram cerca de 120 pessoas, conforme está lá citado em Atos, capítulo 1, verso 15. E de repente veio do céu um som como, não era vento, era como um vento veemente, que encheu toda a carta, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Não era fogo, era como de fogo. Algo que foi visto, algo que foi percebido, difícil de se explicar. Então, eles usam uma linguagem próxima daquilo que nós possamos entender. Por isso que ele diz, não era vento, era como vento. Não era fogo, era como fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. É interessante. Todos quem? Aqueles 120 que estavam reunidos ali quando começou a reunião ali no cenáculo, conforme no capítulo 1, verso 15 do mesmo livro de Atos. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ou seja, era algo que era concedido pelo Espírito, não é algo falado pela condição dele. Estavam ali habitando varões religiosos. Em algumas versões falam piedosos, ou seja, eram judeus que serviam, buscavam um relacionamento com Deus. Esse termo religioso, eu não gosto muito dele, porque você pode ser religioso sem ser uma pessoa piedosa. A expressão piedosa, ela demonstra uma posição
de sentimento, uma posição de servidão a Deus, que muitas das vezes a religiosidade fria ela não é capaz de gerar. Então, algumas versões falam varões religiosos, em algumas outras versões falam varões piedosos. Correndo aquela voz, é interessante, né, que aqui nós vemos que apesar de ser muitas pessoas falando, mas é como se houvesse uma unificação daquelas vozes. Por isso que ele não fala aquelas vozes, e sim aquela voz. Muitas pessoas falando, e que deu a entender que era como se fosse um som, era uma voz que estava vindo. A multidão que estava ali reunido por causa da festa de Pentecostes, que era uma festa que atraía os judeus ali para a região de Jerusalém, eles foram ali, e essa multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui vem uma primeira pegadinha, né? Aquelas pessoas que dizem assim, não, porque eles falavam, era a língua dos medos persas, não. Por quê? Nós estamos com 120 pessoas e mais ou menos 17 nações que estavam ali sendo representadas. 17, vamos falar assim, troncos linguísticos, 17 idiomas ali representados. E cada um ouvia essas pessoas, ou seja, eles falavam línguas estranhas e Deus permitia, num segundo milagre, que cada um daqueles originários das 17 nações os escutasse na sua própria língua. Não é que Pedro falou na língua da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, não. Pedro estava falando uma língua estranha, mas quem era da Mesopotâmia escutava Pedro falar na linguagem que lhe era normal. Quem era do ponto da Ásia também escutava o mesmo Pedro falando aquilo na linguagem que lhe era originária, que lhe era a sua língua natal. Quem era do Egito escutava Pedro falando, e isso acontecia a mesma coisa para os 120 que ali estavam. Então, diz o texto que esses varões ouviram eles falando, cada um. No verso 8, repete de novo essa ideia. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua. Cada um quem? Cada um dos discípulos, cada um dos ouvintes ou cada um dos ofícios. Nós, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que fomos nascidos. Ok? Aí dá uma relação e, de novo, vamos ver que aquilo que eles falavam se tornava algo inteligível para eles. Por quê? Porque eles entenderam que temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, os discípulos estavam falando línguas estranhas, mas cada um dos habitantes dessas 17 línguas diferentes estava escutando e entendendo que eles estavam falando das grandezas de Deus, porque os ouvia, os compreendia aquilo que eles estavam falando, mesmo sabendo que eles estavam. E aí nós vamos ver que o maravilhar foi de todos, mas que existiam alguns que zombavam e diziam, eles estão cheios de mosto. Né? Mosto aqui é o vinho novo, né? O vinho fresco. Isso era o mosto em si, era ainda aquele vinho de que ia se preparar ainda a fermentação. Na interação, ele diz, né, que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Nós vamos ver isso aí, vai ficar bem tranquilo aí no decorrer da nossa lição. Em geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectual na vida cristã. Não é contra um estudo, contra um ensino, e sim a intelectualidade vazia, fria, ok? Precisamos também entender que é o Espírito Santo quem confirma a palavra e não o formalismo intelectual e os padrões humanos de convencimento. Isso aí a gente vê muito, né? Esses pregadorzinhos de carteirinha, né? Os chamados, esses pregadores moderninhos, que muitas das vezes ficam utilizando assim, muitas técnicas, né, de oratória, e que muitas vezes achando que por isso eles vão gerar
o convencimento melhor. Não, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Talvez esse discurso você possa até fazer com que a pessoa venha a aderir ao movimento da igreja. Mas aí, isso não significa que a pessoa entrar na igreja, a pessoa está aceitando Jesus como Salvador. Porque aceitar Jesus como Salvador é necessário que haja uma mudança de vida. E o que mais nós temos visto é igrejas cheias de pessoas que não tiveram a experimentação da transformação de vida. Nós nunca tivemos tantos evangélicos, tantos crentes como nós temos hoje no Brasil. Mas isso muito pouco interferiu no aspecto ético, no aspecto moral de nossa nação. Porque são pessoas que estão entrando para a igreja, mas não estão sendo transformados pela ação do Espírito Santo. Ok? E a gente tem que tomar cuidado aí para não confundir o entrar na igreja com o aceitar Jesus como Salvador. A introdução: o pentecostalismo é uma reação contra a estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão, né? Aquela discussão do movimento da reforma, também com o evento da contra-reforma, isso foi transformando o cristianismo em algo puramente frio, filosófico. E o movimento pentecostal ele veio justamente para transformar isso aí. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo, ou seja, estudar as Escrituras sem a ação do Espírito Santo é inútil, porque no final a gente vai simplesmente citando textos bíblicos, viramos aquela caixinha de promessa, né? Temos um monte de texto bíblico decorado, mas que muito pouco gera mudança de vida, transformação de vida, ok? Porque essa transformação ela não é feita pela quantidade de versículo que você tem na cabeça, e sim pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, ok? Então, o propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é justamente promover essa busca de aproximação de um Deus pessoal e real, né? De Deus como um ser e um ser vivo, verdadeiro, real, né? Não é simplesmente uma energia, não é simplesmente uma força, é um ser que também busca relacionamento conosco, ok? Temos aqui o fenômeno do Pentecoste, né? Dando uma ideia de como a coisa aconteceu, como foi que surgiu esse movimento lá no início do movimento pentecostal, isso aí por ocasião da descida do Espírito Santo. Então ele diz aqui, sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes, né? Se lembra lá que a gente falou sobre João 20, 22, quando assopra sobre eles e diz que eles recebessem o Espírito Santo. Lucas 10, 20 também tem essa mesma ideia, também tem esse mesmo entendimento de que sobre o Espírito Santo. Diz Lucas 10, 20, quando os discípulos eles são enviados para falar a respeito de Jesus, eles voltam maravilhados, porque os demônios estavam ali sujeitando-se a ele, e Jesus fala que não. Jesus dá testemunho de que ele já tinha o seu nome escrito no livro da vida, né? Já tinha o seu nome escrito nos céus, já eram salvos. Mas mesmo assim, o próprio Lucas vai falar em Atos da ordem que Jesus lhe deu após a sua morte e ressurreição, para que eles ficassem em Jerusalém até que recebessem essa promessa do Pai, ok? Então, diz que essa experiência do batismo com o Espírito Santo é uma ideia
separada. Então, nesse sentido, né, o Espírito Santo, ele habita. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto, a promessa do Pai. Ok? Receber aquilo que foi prometido, porque Pedro, quando no seu discurso, no dia de Pentecostes, ele associa aquilo que estava acontecendo com a promessa que havia sido feita por intermédio do profeta Joel. O próprio Cristo, né, diz que eles deveriam esperar o cumprimento dessa promessa em Jerusalém. Nesse texto aqui de Atos, capítulo 2, o ser cheio do Espírito Santo se refere a ser batizado no Espírito Santo. Ok? São duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, ou seja, todo mundo que aceita Jesus como Salvador tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Isso não tem nada a ver com a promessa que havia sido feita em Joel, isso não tem nada a ver com a descida do evento ali ocorrido no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é algo que existe em todo crente, é o que nos faz servo do Senhor, quer eles sejam pentecostais ou não, quer eles creiam ou não no fenômeno daquilo que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo ou de revestimento do poder. Essa é uma verdade ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. O batista, o reformado, o tradicional, todos eles têm o Espírito Santo morando nele. Por quê? Quem não tem esse Espírito não é de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo, quem não tem o Espírito Santo, não é cristão, não pertencem a Cristo. Desculpa. Sabemos que a experiência, né, de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna, conforme lá em Lucas 10, 20, e também já tinham o Espírito Santo morando dentro deles, conforme está lá em João capítulo 20, 22. Então nós estamos falando de uma experiência distinta. Todos os crentes presentes no cenário, por ocasião da descida do Espírito Santo, né, todos aqueles que estavam presentes ali, já eram crentes. E isso é confirma, né, a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo, ela é distinta, ela é diferente da experiência da conversão. O conceito teológico, né, ser batizado no Espírito Santo, inicia o crente no serviço e não na salvação. A salvação, ela inicia-se pelo processo da conversão e mediante também o batismo em água. Todas as promessas sobre o batismo do Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continuam até a atualidade. Aquilo que ocorreu no Pentecoste ainda continua disponível, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Ok? O propósito do batismo no Espírito Santo, como tudo que acontece na redenção, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E então é necessário que a gente venha buscar e entender qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo. É uma finalidade. Qual é o propósito central? É capacitação do Espírito para o serviço divino. Como tal, e aí tem uma relação, né? O poder para dar vida santa e serviço eficaz. Isso aí, viver a vida de santidade não é uma tarefa fácil, e nós precisamos do Espírito Santo para que ele venha nos auxiliar nisso. Também o serviço exige de nós um posicionamento que também nós vamos precisar da presença do Espírito Santo para que a gente possa ter esse posicionamento conforme
aquilo que Deus espera de nós. A pureza ou a santificação, ela é simbolizada por aquelas línguas de fogo, né, que caíram ali sobre os discípulos, mostrando ali a ideia dessa purificação. O revestimento pleno do poder de Deus. É interessante que, enquanto Jesus, o Espírito Santo, desce em forma de uma pomba, sobre os discípulos ele desce em forma de línguas como que de fogo, ou seja, mostrando aí, Jesus ele não precisava de ser purificado, os discípulos precisavam, ok? Então, o revestimento pleno do poder de Deus, a expressão cheios do Espírito Santo, a proclamação do testemunho de Cristo. É interessante que aqueles discípulos que estavam temerosos, agora eles estão ali pregando para que todos pudessem entender. A capacitação do Espírito também. Ser imerso significa essa capacitação, né? Isto é, a revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Esses faz parte do, podemos dizer assim, do pacote que estão inseridos esses itens no grande pacote que é o batismo no Espírito Santo. É uma necessidade real, apesar das igrejas ultimamente elas terem deixado isso de lado. Isso aí tem tudo a ver com a secularização, o mundanismo que entra dentro da igreja, e com essa dificuldade, realmente o batismo com o Espírito Santo ele se torna algo quase que inviável para muitos crentes que acham que posso ter comunhão com Deus e comunhão com o mundo. E aí as pessoas, então, ao invés de buscarem acertar sua vida em busca, né, dessa comunhão, eles sacrificam a comunhão em prol da vida. Não existe regra rígida, né, no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração, paciência. Isso aqui, principalmente essa parte final, né? Arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração, paciência. Isso aqui hoje em dia tem ficado muito de lado na igreja de hoje, e aí as pessoas terminam abrindo mão da experiência do batismo com o Espírito Santo, né? Terminam aceitando essa frieza e substituindo a ação do Espírito Santo por técnicas de oratória, técnicas científicas, que eles acham que pode dar a eles a condição de exercer o ID de Jesus. Leve engano. Nada pode substituir a ação do Espírito Santo na igreja. O recebimento é evidência, né? Nem todos os crentes de Jesus são, nem serão batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor, em todos os lugares, em todas as épocas. Mas nem todas elas têm o Espírito Santo nesse aspecto do revestimento de poder. Lembra-se que nós já temos dito que a presença do Espírito Santo morando na vida do crente, isso é algo que todo servo de Jesus tem, ok? As outras línguas, né? Aqui tem uma explicação bem interessante, fala sobre a glossolalia, né? Que são algo que é ininteligíveis, né? É interessante que Paulo, quando ele fala sobre isso, ele diz lá em 1 Coríntios 14, 2, que quem fala em espírito somente é conhecido de Deus, ou seja, só Deus entende, e para que os outros entendam, precisa que haja também um outro milagre, que a interpretação seja dada pela mesma ação maravilhosa de Deus. Por isso que não é inglês, porque se alguém estiver falando em inglês, se tiver alguém que saiba falar inglês, vai conseguir entender sem necessitar de que haja nenhuma ação miraculosa do Espírito Santo. Eu posso falar em inglês, posso falar em russo, posso falar em francês, não que Deus não faça isso, sim, Deus pode dar a alguém a capacidade de falar um idioma, mas não é esse o dom da glossolalia, não é esse o dom do falar em outras línguas.
Paulo ele diz, não, às vezes a gente até vê, né? Fulano fala a língua dos anjos. Não, línguas estranhas não é a língua dos anjos. As pessoas associam um texto de 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está falando de língua estranha e nem ele diz que ele falava. Apesar dele ser uma pessoa que tinha a capacitação de falar em outras línguas, porque ele afirma em Coríntios 14 que ele falava mais língua estranha do que todos os irmãos ali da igreja de Coríntios, mas ele não falava a língua dos anjos, porque ele diz assim, ainda que eu falasse, significa que ele não falava. E se fosse língua dos anjos, cairia na mesma condição de uma outra língua, seria uma língua que os anjos seriam capacitados de entender. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, diz que quem fala em língua estranha só é entendido por Deus. É uma comunicação, é uma fala entre a pessoa que possui o dom e Deus. E para que qualquer outro ser, qualquer outra pessoa entenda, precisa que Deus, o mesmo Deus que deu a capacidade de falar, também dê o discernimento, também dê a interpretação. Por isso que esse texto de 1 Coríntios 14, ele diz que quem fala em língua estranha edifica apenas a si mesmo, porque só quem entende é ele e Deus. É claro que uma leitura muito simples do texto está mostrando que ele não está falando de idiomas humanos, né? Por que ele não está falando de idioma humano? Porque uma vez que você fale qualquer idioma humano, existirão seres humanos que irão entender aquilo que você está sendo dito, sem necessidade de que haja uma ação sobrenatural de Deus para que haja a compreensão daquilo que está sendo dito. Ok? Então, em línguas, os discípulos falavam as grandezas de Deus. Ou seja, eram dois milagres que aconteciam. Eles estavam falando línguas estranhas e Deus permitia que as pessoas que ouviam, cada um escutasse individualmente no seu próprio idioma, a ponto que eles entendessem que o que estava sendo dito estava sendo falado coisas a respeito das grandezas de Deus. Na mesma coisa aconteceu em Cornélio, né? Aqueles que ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ou seja, de novo, ali não precisava falar em outras línguas, ali na casa de Cornélio era uma coisa muito mais interessante, porque ali não existiam vários idiomas, ali existia Cornélio, que falava talvez o idioma ali dos judeus, talvez falasse latim, talvez falasse o grego, que eram línguas comuns ali naquele ambiente, e Pedro, que ali falava judaico, talvez o grego, e talvez com muito menos probabilidade o latim, mas que também era possível, e essa língua estranha ali que fosse falada, não precisava ali que Cornélio falasse francês, né? Falasse alemão, falasse... Eu estou falando desses idiomas aqui, para os irmãos entenderem aí como é desconexo associar a línguas estranhas aos idiomas humanos, ok? Ali existia um pleno conhecimento. Então, se Cornélio falava uma língua estranha, que Pedro entendeu que era a língua estranha, não era o grego, não era o latim, não era o judaico, mas que Pedro ele conseguia entender que o que estava sendo dito era magnificando a Deus. Ok? A função da língua estranha, elas vêm para sinalizar, o sinal visível, a manifestação visível de que aquela pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Sinaliza a presença do Espírito Santo, desse revestimento de poder na vida daquela pessoa. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de Coríntios, está associado a uma oração pessoal, individual. Até complicado, né? Eu costumo dizer que 1 Coríntios 14, as igrejas não gostam muito, nós não gostamos muito desse capítulo, né? A gente lê 1 Coríntios 12, 13 e a gente pula para o 15. O 14 a gente finge que não está ali. Por quê? É uma recomendação, uma normatização de como
a igreja deve viver o dom de línguas. Aquilo que às vezes a gente vê nas igrejas aí, aquela gritaria em línguas estranhas, cada um querendo falar mais alto do que o outro, Paulo ele diz que aquilo ali está errado. Paulo ele diz que a manifestação da língua estranha ela é para ser feita uma, duas, no máximo três, cada um à sua vez, quer dizer, não é os três ao mesmo tempo, e com interpretação, porque se não houver interpretação, abaixa o nível de voz, porque o dom de língua é uma manifestação que vai fazer a edificação pessoal, e não apenas a edificação da igreja, ok? Principalmente na presença de pessoas que não sejam convertidas. E aí Paulo vai dizer, é melhor a gente falar aquilo que as pessoas entendem do que a gente falar aquilo que não entendem. Então, não é que Paulo vai dizer que é proibido falar em língua estranha, pelo contrário, ele incentiva, mas você não vai bagunçar um culto falando, gritando língua estranha, às vezes atrapalhando o culto, atrapalhando a pregação, atrapalhando numa desculpa de, não, é porque somos pentecostais, como é algo que frontalmente, claramente, Paulo ele vai dizer que não é assim que o Espírito Santo ele opera na igreja, ok? Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, devoção pessoal e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Ou seja, é um dom que é dado para o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa edificação pessoal, não é para a edificação da igreja como um todo, ok? Nesse sentido, nós vamos ver que o dom de línguas ele se torna inseparável do batismo do Espírito Santo. Tá? Então, o batismo no Espírito Santo, ele sempre vem, conforme os relatos no Novo Testamento, tanto o que aconteceu com Paulo, quanto o que aconteceu no dia de Pentecostes, com os crentes em Éfeso, os crentes em Samarias, e também na casa de Cornélio, o batismo com o Espírito Santo ele vem acompanhado do dom de línguas estranhas. Ok? É algo que é atual e é algo que veio para ficar, ele se repete. Como Pedro disse, é algo que está disponível para nós, para nossos filhos e para todos aqueles que Deus assim desejar. Como conclusão, nós vamos ver que ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Então, é uma experiência separada. Se você já tem aceitado Jesus Cristo como Salvador, você já entrou na porta de uma grande dispensa daquilo que é destinado aos servos de Deus. Mas tem mais coisa para receber, tem mais coisa para buscar. E ser batizado com o Espírito Santo é também uma dessas bênçãos que nós podemos buscar e nós podemos ir buscar no nosso relacionamento com Deus. Então, eu conclamo você, servo do Senhor, que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, que você venha a buscar esse batismo, que você possa também experimentar a bênção que é o derramamento de poder, o batismo com o Espírito Santo. E se você que ouviu isso não aceitou Jesus, eu te conclamo, aceite Jesus como seu Salvador e busque também esse batismo com o Espírito Santo, porque as bênçãos espirituais elas estão disponíveis para todos nós. Que Deus aí possa nos abençoar. Até semana que vem aí, quando nós vamos ainda continuar com mais um pouquinho sobre isso, falando agora isso, então, sobre a atualidade dos dons espirituais. Que Deus aí possa nos abençoar. Até semana que vem. Fica na paz do Senhor.